Olá, muito bom dia. A partir de agora começamos a apresentar aqui pela sua TV Assembleia, canal 9.2, Rádio Assembleia na frequência 96.9, o seu programa Diário da Manhã, desta manhã de terça-feira, dia 30 de junho, dia de São Marçal, dia de festa. Eu, Henrique Pereira, estou aqui mais uma vez. Você pensou que a gente já está de folga, né? Mas não, nós estamos aqui mais uma vez levando toda a nossa programação, o Diário da Manhã. É festa lá no bairro do João Paulo, na Avenida São Marçal, onde nossa reportagem vai estar lá presente também, acompanhando a movimentação da população. Acompanhamos ontem, dia de São Pedro, dia 29, lá no Largo de São Pedro, mas hoje nós estamos aqui mais uma vez apresentando o seu programa Diário da Manhã, levando todas as informações para você, amigo ouvinte da TV Assembleia, canal 9.2 e Rádio Assembleia na frequência 96.9. E já está aqui conosco a educadora parental Ene Tomé. Ela já está aqui e o assunto é muito interessante, um assunto muito legal, que são os temas contemporâneos da família. Doutora Ene, a professora, né? Me permita falar desse jeito. Bom dia. É um assunto do dia a dia de hoje, os desafios, né, contemporâneos da família. Bom dia, Bom prazer recebê-la dia. aqui na TV Assembleia. Bom dia, o prazer é todo meu. E eu queria começar convidando as pessoas a entender o que é os desafios contemporâneos, se não aquilo que a gente está vivendo todo dia nas nossas casas. As notícias que você está relatando aqui, é como se nas últimas décadas a gente estivesse vivendo um peso de uma geração. Então, a gente vai pensar o quanto nos últimos 20 ou 30 anos mudaram as relações de trabalho, mudaram os papéis dentro da família, mudaram a forma de aprender, de brincar, de se relacionar das crianças e dos adolescentes, a forma como os lares estão sendo chefiados. Hoje a gente já tem uma mudança e o último estudo que a gente tem acesso do FGV, a gente já tem 51,7% dos lares no Brasil sendo chefiados por mulheres. Então, se a gente pensa na velocidade dessas transformações, a nossa geração que é responsável pela parentalidade, pela educação, pelo cuidado, pela elaboração de políticas públicas, é uma geração que está se sentindo perdida. E aí a gente tem os dados, a gente tem a realidade, a gente tem os impactos, que todo dia a gente se assusta. A gente se assusta com, por exemplo, saiu na Veja Saúde, um aumento aí de 500%, 500%. É uma coisa assim, você como jornalista, É imagina assustador. você noticiando, nossa, um aumento de 500% nos últimos anos do adoecimento de saúde mental dos adolescentes, né? A gente nunca viu e se questiona o aumento do diagnóstico comportamental, o aumento do feminicídio, o que é essa machosfera, está tudo interligado. É uma grande crise de cuidado. O que está acontecendo, então, em termos da família e o que pode ser feito para que a família hoje consiga se reorganizar? Ah, eu adorei essa pergunta, porque a crise não é uma existência da família, mas é que a transformação dessa família, ela acontece e está acontecendo de uma forma muito maior do que as instituições estão dando conta de abarcar. A gente, por exemplo, eu vou falar aqui do perfil de educação, saúde, assistência social e direito. Instituições, as instituições, elas demandam um tempo para ajustar, para entender e para responder, né? Porque também a sociedade ela vive essas transformações. Se hoje você pegar, a gente tem mulheres que historicamente o papel do cuidado é atribuído ao feminino, né? Então essa mulher hoje ela está na autonomia, estudando mais, trabalhando mais. Hoje ela é a provedora dos lares brasileiros. Hoje a configuração familiar no Brasil é eminentemente liderada por mulheres, um dado que muda muito rápido. Se eu não me engano, de 2021, 22 para 2025, 24, que foi o último censo. Você tem uma saída de 49% para 51%, né? Então, um dado que você pensa, nossa, e aí você faz um recorte. Então, que transformações são essas? Você não tem. Antigamente, as crianças podiam brincar livremente na rua, as crianças conseguiam viver. Nós também, em comunidade, uma cidade mais horizontal, que tinha uma vizinhança, uma família expandida, você estava se olhando, se comunicando, se relacionando, as crianças e adolescentes aprendendo através de uma observação. Como é que acontece a convivência? Hoje a gente tem o impacto de uma transformação acelerada, uma presença maciça da inteligência artificial dentro de casa. Essas crianças e adolescentes, elas sofrem influência que antes eram das famílias, da escola, de uma igreja, de uma família, da família correlata, da família expandida, para uma influência do algoritmo, para uma influência que nem sempre é positiva. Então, hoje as famílias estão sendo pressionadas a dar conta de promover a questão financeira, promover um acompanhamento da vida escolar, promover uma disponibilidade de lidar com as suas demandas
e tudo sendo transferido para essa esfera individual. É como se a gente tivesse aumentado e ampliado a sobrecarga. E se eu te conto que hoje as chefes de família, majoritariamente no Brasil, as configurações de família não é mais papai, mamãe, filhos, avós, tios, a gente tem hoje mulheres e crianças de uma forma muito mais isolada. Você vai ver que essa crise de cuidado, ela pressiona essa mulher, pressiona essa criança, pressiona esse jovem. Quem é que está lidando essa rede de apoio? Quais são as redes de apoio que a gente tem, que a gente precisa conversar, precisa entender? Quais são os mecanismos institucionais? Então, você vê que é uma discussão que amplia, ela é correlata, ela passa por uma assistência, que recentemente a gente viu o Brasil parando para discutir a licença paternidade. A gente vê a jornada 6x1, os debates, o que a gente discutiu tanto o impacto financeiro e a gente não discutiu quem é que trabalha 15 horas por dia, 7 dias por semana, que são as trabalhadoras brasileiras, são as mulheres brasileiras. E a gente pode fazer também um recorte. Muitas mulheres chefes de família recebem assistência governamental, por exemplo, de programas de assistência como Bolsa Família, que é interessante. Por quê? Porque essa mulher, de alguma forma, ela tem uma autonomia financeira mínima para sair de um relacionamento violento, priorizando essa mulher como cuidadora, mas como redistribuir o cuidado, né? Então a gente vive não uma crise dentro da família, gerada pela família, mas por uma pressão dessa transformação, né? Hoje, esse é o grande desafio que se coloca. A gente fazer esse casamento entre o que os estudos de saúde estão trazendo? De onde está vindo esse adoecimento de saúde mental? De onde está vindo esse aumento de feminicídio? De onde está vindo essa machosfera, esses red pill que estão educando esses jovens, esses adolescentes? De onde está vindo essa sobrecarga materna? Por que essa licença paternidade agora? Por como que isso dialoga, inclusive dentro das políticas públicas, dentro do nosso savoir-faire, né? Daquilo que a gente faz dentro da nossa profissão. Então, esse tema é muito importante, que a gente tem que conversar, a gente tem que debater, tem que nomear, tem que falar, senão as pessoas nem conseguem dar nome. Uma mulher, às vezes, nem sabe que ela está sobrecarregada, ela só está absorvendo. Não, mulher é assim mesmo, mulher guerreira, cansada, mas chegamos a um ponto que está explodindo. Explodindo aí na saúde, explodindo na segurança pública, na assistência. A senhora fala em conversar, nós estamos conversando com a professora Aine Tomé, ela é educadora parental, está aqui conosco, pesquisadora. Professora, mas a senhora fala em conversar, dialogar. Vai conversar e dialogar com quem? A quem deve se buscar? Olha, essa plataforma é muito importante, porque você está conversando com todo o Maranhão. E aqui os seus ouvintes, a população precisa nomear e entender essas violências. Mas quem é que vai ajudar a nomear e entender essas microviolências e essa crise do cuidado? Porque é muito fácil você culpabilizar, dar um remédio, cortar o celular. Mas quais são as outras opções para essa mulher que está num transporte público, 2 horas por dia, trabalha 8 horas, chega em casa, tem que fazer jantar, acompanhar a escola, dar conta? Quem vai ajudá-la? Se não um tablet, uma tela, né? Então, isso é uma coisa que muitas mulheres me perguntam, sim, mas o tablet é um momento que eu preciso dar porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que dar conta, né? Então, eu acredito que essa discussão ela tem que chegar na população, mas quem precisa nomear somos nós profissionais. Somos nós que trabalhamos com educação, nós que trabalhamos com saúde mental, nós que trabalhamos com assistência, advogados de família. Hoje a gente vê um movimento, inclusive, do STJ, que essa semana, acho que esse mês, inclusive, começou a entender que o trabalho doméstico precisa ser remunerado e conta como patrimônio familiar, que é um avanço importante. Aquela mulher que se dedica a vida inteira no lar para cuidar desses filhos é um trabalho. O cuidado precisa ser entendido como trabalho. E quem é que vai dar o nome, senão nós, profissionais, né? A gente também precisa aprender a ter essa leitura crítica. O contexto familiar, a rede de apoio, sustentação, como fica? Avós, tios, parentes, que está cada um se isolando, é terra de município, cada um por si, me perdoe esse ditado. Isso tem sido muito vivenciado. Como é que a senhora vê essa situação? Então, você imagina, né, o que a gente acabou de falar. Nossa geração tem uma referência de um avô. Tinha, né? Tinha. É isso que me preocupa. Exato, e como nós estamos transferindo esse cuidado, né? Então você vê por que hoje os lares estão mulheres e filhos. Essa dissolução eu não quero levar para um campo moralizante, mas é porque é uma crise de cuidado, de responsabilidade. Se você não nomeia, se você não permite que um filho, um menino, por exemplo, brinque de casinha, brinque de cuidar de uma criança, porque o brincar é uma forma de aprender, é uma forma de livre expressar, né? Hoje a gente tem até a lei federal do brincar livre. Então, isso é que ensina e constrói para o universo masculino que cuidar é humano.
Todo mundo precisa de cuidado. A gente não a gente precisa mudar essa cultura de que não tem que crescer para ser independente. Nós não somos independentes, nós somos autônomos. E a gente pode pegar um livro, best-seller, do Rutger Bregman, A Breve História da Humanidade, né? Ele faz uma revisão antropológica das civilizações primárias, da história da humanidade. Então, o que que ele conclui? A gente chegou aqui, porque a gente precisa um do outro. A gente não venceu pela competição nem pela dominação, a gente venceu pela cooperação. Em algum momento da história a gente vai perdendo isso, mas olha onde nós estamos chegando, o auge da tecnologia e a crise do cuidado, a crise da saúde mental, né? As mulheres fizeram o movimento de ir para o mercado de trabalho, está na hora de convidar os homens para fazer o papel de cuidadores também, de suporte, né? Hoje a gente tem os países mais desenvolvidos como referência, em que, por exemplo, claro que a gente tem as especificações históricas, cada realidade é uma, né? Sem correr o risco aqui de ser generalista ou essencialista, mas se a gente pensar, por exemplo, Suécia, Dinamarca, por que esses países atingem um baixo nível de desigualdade de gênero, de violência, de saúde mental, né? Então você vê homens inseridos na licença paternidade estendida, que pode ser cedida inclusive para uma avó, para um parente. Então, hoje as mulheres, a taxa de natalidade no mundo está caindo. E esse é um reflexo, não é à toa. A população está envelhecendo e quem vai ser o futuro contribuinte, quem vai ser o futuro trabalhador, quem vai ser o futuro trabalhador, contribuinte, eleitor, quem é que vai pagar a conta? Se a mulher não tem condição de cuidar. Cadê as redes de apoio, né? Esse é um problema que tem que ser nomeado e a gente precisa começar a trabalhar em políticas públicas para solucionar. Porque, como você disse, quem vai cuidar dos idosos? Quem está cuidando das crianças? Mas essa mulher está falhando, essa criança, esse adolescente está adoecendo, está adoecido. Né? Hoje a gente tem uma outra pesquisa do IBGE que 43% das meninas não têm sentido na própria vida, adolescentes, meninas entre 15 e 19 anos. Outras sentiram vontade de se machucar sem dizer necessariamente o motivo. Então, a gente vive uma crise da futura geração, né? E nós que estamos responsáveis por essa política de cuidado, temos que nomear. Cuidado é trabalho não pode ser invisível. Cabe ao Estado? Ao Estado, sim, liderar, porque num país continental como o nosso, ações pontuais, tem uma transformação? Tem. Claro, toda e qualquer iniciativa, uma escola que, geralmente a iniciativa privada que já está abraçando práticas mais positivas, colaborativas, cooperativas, mas cabe ao Estado. Hoje a gente está discutindo, né, agora o Plano Nacional de Estado da Primeira Infância, a gente já tem a Lei da Parentalidade Positiva, o Maranhão tem desde 2019 o Plano Estadual da Primeira Infância, mas está faltando essa discussão, ela se entrelaçar, porque ela é muito fragmentada. É uma ação aqui na Secretaria de Educação, uma ação aqui na assistência, está faltando uma política que una, né? É interessante agora que a gente está no momento de eleição, a gente cobrar dos nossos deputados, do nosso próprio futuro governador, que lidere uma política de cuidado. A gente tem o Plano Nacional de Cuidados também, que é muito recente, eu acho que é 2021, se não me engano. Então, vamos executar o que já existe, nós temos boa legislação, mas ela carece um pouquinho dessa correlação, da gente casar as multidisciplinas. Não dá para deixar só lá na educação da primeira infância, se eu não tenho uma base de assistência, se eu não tenho uma base na segurança pública, se eu não dialogo com os setores para a gente discutir isso como uma política estruturante. Eu tenho uma preocupação, nós estamos conversando com a professora Aine Tomé, que é o chamado isolamento. Cada um tá vivendo e está vencendo o seu caminho. É como se literalmente eu estou na guerra e eu estou com minha arma aqui e eu vou para a guerra, cada um por si, Deus por todos, e vamos para a guerra, porque é uma sensação terrível que eu estou vendo diante da sociedade. Tá havendo uma dissociação, cada um está seguindo seu caminho, cada um está pegando seu rifle, cada um está botando sua mochila, vamos para a guerra. E eu não consigo, me perdoe, a senhora é até autora de um best-seller do Amazon, visualizar nesse exato momento. É bom porque a senhora está levantando a bandeira justamente para isso, mas eu não estou conseguindo visualizar hoje, o cenário para mim é muito preocupante, de um retorno. Pelo contrário, eu estou vendo uma quebra muito grande e de isolamento. Olha, e tu não estás errado, porque hoje a gente só se preocupa... Eu sou leigo, tá? Me perdoe, Claro. eu sou leigo, mas
como leigo, como jornalista, como profissional, eu vejo isso. Mas é isso que nós estamos, assim, carentes de ter, talvez, profissionais, políticas públicas Exato. que consigam dar Bandeiras conta, para serem que dar levantadas. dar conta da complexidade do que a gente está vivendo, porque é uma transformação de muito pouco tempo para tudo que a gente está atravessando. Se você pensar dos anos 2000 para cá, a gente tinha o Nós estamos falando de um startup. quartel de séculos, Nós 25 temos, anos e mas é muito rápido em muito termos de rápido, muito mudança de pouco. mentalidade, de transformações objetivas materiais. A gente sai do startup para a inteligência artificial, né? A gente sai de uma internet de escada para algo que é assim, né? Para os robôs, para a inteligência, para a IA. Então, que hoje, o que são essas transformações objetivas? A perda de laço comunitário. A gente tinha uma Ninguém sabe sociedade mais quem é vizinho. horizontal. Hoje a gente está verticalizado, você não sabe nem quem é que mora do seu lado. Nós estamos entrecortados pelo algoritmo. O algoritmo dita aquilo que a gente vai consumir, assistir. E a gente tem estudos e sabe que não é à toa que estão se legislando para controlar aí a questão das redes sociais, porque elas sabem o mal que elas fazem, né? Principalmente para a geração que está sendo formada, crianças e adolescentes. Então, você precisa pensar como a gente está falando justamente por isso, porque essas transformações de ruptura dos laços, a gente também perde a convivência. Se nós vencemos a selva enquanto seres humanos pela cooperação, foi por causa disso, do olho no olho, do toque, licença, Não, pelo amor de do Deus. abraço, do sorriso, da comunicação. Hoje é tudo tão rápido, não é à toa que na pandemia você vê aí como explodiu, porque uma simples máscara que impedia um sorriso, que impedia um abraço, que impedia um toque, um contato, um carinho. Essa ruptura que a gente está conectado, na verdade, ela está promovendo desconexão. E são temas complexos, são temas multidisciplinares. A gente está falando ao mesmo tempo de antropologia, filosofia, sociologia, que às vezes as pessoas perguntam assim, meu Deus, para que serve, né? E se você pensar, é um projeto mesmo estrutural das transformações, da forma como a sociedade capitalista está se reorganizando, esse capitalismo financeiro de não produção, mas especulativo. Então, essa reflexão, ela precisa ser sustentada por profissionais, por gestores, por políticos, para ajudar para que essa população consiga nomear. E sustentar uma complexidade é entender as suas múltiplas camadas. Hoje eu não vou falar só do indivíduo, tudo que eu estou falando aqui é do estrutural. Hoje, o que demanda, qual é a mola do mundo? É o tempo, é o dinheiro, é a produtividade. Mas qual o custo que está demandando? O custo do desenvolvimento humano, o custo de saúde mental e a grande crise do cuidado. Porque quem deu a base para o nascimento do capitalismo é o trabalho doméstico invisível. Sem dúvida. Professor, eu lhe Quem cuida agradeço do muito. trabalhador. Sem dúvida. Professor, eu lhe agradeço muito. Plano feriado, dia 30 de junho, a senhora está aqui em dia de São Marçal, debatendo, colocando realmente a cara para mostrar para a sociedade que nós precisamos refletir. Obrigado, meu professor. Eu que agradeço e eu queria aproveitar para Por favor, fazer suas convite. No dia 7 de julho eu vou estar em uma imersão com profissionais para a gente discutir as raízes do Ótimo. cuidado, que é justamente um encontro, vai ser digital, vocês podem entrar na minha rede, N Tomé, 2 N's, Tomé, Thome, e ter todas as informações, porque lá eu pensei justamente nesses 21 anos de trabalho com educação e políticas públicas, entendendo que profissionais da psicologia, da pediatria, da assistência, do direito, educadores em geral que trabalham com a parentalidade, gestores que atuam com cuidado, para a gente entender, dar nome e começar a complexificar essas transformações que a gente está vivendo. Obrigada. Ainda bem que temos pessoas como a senhora que está levantando essa bandeira de uma situação que realmente necessita. Obrigado, professora. Eu que agradeço. Bom, nós vamos finalizar o nosso programa hoje, o Diário da Manhã, dessa terça-feira, dia 30 de junho, uma ótima entrevista, dia 7 de julho, né? 7 de julho. 7 de julho. Procure e participe, busque apoio, não se isole. O caminho é buscar o apoio. Nós vamos finalizar prometendo que amanhã nós estaremos de volta para mais uma edição do seu Diário da Manhã. Fiquem com Deus, um beijo, abraço. Tchau, Brasil.